Live de hoje, estagnação de resultados. O que fazer então quando meus resultados estão estagnados? Eu estou treinando, estou fazendo dieta, estou fazendo tudo que eu acho que deve ser feito e mesmo assim não estou conseguindo ter resultados. Então eu vou te passar aqui os principais motivos pelos quais você estagna e a partir daí você consegue fazer alguns ajustes tanto no treino quanto na dieta para você sair desse platô e começar a ter resultado novamente. Beleza? Pessoal que for entrando aí, já vai deixando as dúvidas se vocês estiverem no chat. E aí eu vou respondendo ao longo da live. E se você está vendo a gravação, também pode deixar suas dúvidas no chat, aqui em algum lugar que eu vou também responder os comentários depois. Beleza? Enquanto isso, pessoal que for entrando, vai me falando se vocês estão me ouvindo, tá? Só para a gente confirmar. E eu dar prosseguimento aqui à live. Beleza? Vamos lá. Deixa eu abrir meu mapa mental no meu notebook aqui. Para não deixar passar nada, né? Que às vezes, sem mapa mental, eu acabo esquecendo de falar alguma coisa importante. Então, vamos lá. Inclusive, eu estou fazendo essas lives, essas aulas, e eu vou deixar essa no YouTube também. Mas se você está vendo no Instagram, já me segue lá no YouTube, já se inscreve no meu canal. Tá? Eu deixei nos stories hoje para você o link. E aí você pode acompanhar esse tipo de conteúdo mais denso, mais profundo lá no YouTube, que eu tenho certeza que esse conteúdo te ajuda muito mais do que um videozinho de 1 minuto que eu faço no Instagram. Beleza? Mas vamos lá, sem mais delongas, hoje aqui eu vou falar de estagnação tanto na dieta, quanto no treino, quanto na sua expectativa. Tá? Então são coisas que você precisa se atentar aí. Beleza? E basicamente, vamos lá. Por que eu estagno, eu não tenho mais resultado na dieta? Um dos principais erros que eu vejo com relação a isso é justamente você achar que você está fazendo dieta, mas na verdade você não está fazendo 100% da dieta. Então, por exemplo, eu estou comendo no almoço, estou comendo no jantar e estou comendo os lanches, tudo certo. Beleza, você tem 5 refeições no dia. Será que essas 5 refeições você está fazendo exatamente igual tá na dieta? Você não está comendo nada mais, você não está comendo nada menos. No fim de semana, você está comendo planejado? Então, um dos principais motivos pelos quais eu vejo as pessoas não terem resultado é pessoas que fazem dieta de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já na sexta já dá uma avacalhada, no sábado e domingo piora essa questão. Então, às vezes você não está seguindo a dieta 100% e na sua cabeça você está. Então, presta atenção nisso. Será que é isso que está fazendo você estagnar? Será que você está jogando seus resultados fora por causa do fim de semana? É muito comum. Então, aqui eu vou expor alguns pontos e eu quero que você pense e reflita se algum desses pode estar te impedindo de ter resultado e, na verdade, você não estagnou e você acha que estagnou. Então, se você acertar esses pontos aqui, com certeza você vai começar a ter resultado novamente. Beleza? Outra coisa, tem muita gente que fala que o metabolismo ele acostumou e que a gente precisa constantemente trocar de treino e de dieta. Só que eu vou falar uma coisa para você. O metabolismo ele demora muito tempo para estagnar e para se acostumar com dietas e com treinos. Tá? Geralmente sim, a gente conforme vai perdendo peso, o metabolismo vai desacelerando. Porque quanto mais peso eu tenho, tanto de músculo quanto de gordura, mais energia eu gasto. E aí, gastando mais energia, eu tenho esse metabolismo mais acelerado. Então, evidentemente, se eu gasto 2.000 calorias por dia e eu vou perdendo peso, eu vou começando a gastar 1.950, 1.900, porque eu já vou começando a ter menos tecido para eu jogar nutrientes e tal, então eu gasto menos energia. Então, isso de fato acontece. Então o metabolismo ele desacelera conforme você vai emagrecendo. Só que aí que tá. Demora muito tempo para isso acontecer. Então geralmente você não vai estagnar em 1, 2, 3 meses de dieta e de treino. Você vai estagnar lá perto dos 6 meses se você não mudar nada na dieta, né? Se você fizer ela 100%. Então muitas vezes tem a questão de você não ter estagnado, você não estar seguindo mais a dieta que eu falei, mas tem essa questão também do metabolismo ele se acostumar. Só que isso geralmente acontece mais demorado do que as pessoas acham. Né? Então 6 meses para isso acontecer. Então talvez não seja por causa disso. Ok? Veja aí
se faz sentido para vocês que eu tô falando, né? Às vezes você tá seguindo a mesma dieta há 6 meses e às vezes você precisa fazer uns ajustes. Mas se você tem uma dieta para seguir e não está seguindo, o erro não é esse. Beleza? Outra coisa que eu já falei aqui, mas vou reforçar, fim de semana. Né? Então, será que no fim de semana você está fazendo certinho? Às vezes o Nutri ele até te libera uma refeição livre no fim de semana. Será que essa refeição livre que está sendo liberada, você está sabendo ter moderação nela? Porque uma coisa é de refeição livre, uma coisa é eu comer um hambúrguer artesanal de refeição livre, outra coisa é eu pedir um combo no fast food que o hambúrguer tem 1.500 calorias, a batata frita tem mais 500 e o refrigerante tem mais 200. Então, estou ingerindo 2.200 calorias só nessa brincadeira. Enquanto se eu peço um hambúrguer artesanal com pouco molho, eu tenho mais ou menos 500 calorias. Então, você tem que prestar atenção nisso. Tomar cuidado principalmente nisso, para que você não erre nessa questão. Beleza? Então, moderação na sua refeição livre é importante. Certo? E outra coisa, se basear em qual resultado e como que você está aferindo isso. Porque às vezes você acha que estagnou e você só está olhando o peso da balança. E é muito comum quando a gente está num processo de recomposição corporal, onde eu ganho massa muscular e perco gordura ao mesmo tempo, eu perder peso de gordura e eu ganhar peso de massa muscular. Então, na balança, se você está aferindo, esse peso não vai mudar. Né? Porque vai mudar muito pouquinho, vai mudar 200 gramas, vai mudar pouco porque você está trocando esse peso. Né? Você está ganhando massa e perdendo gordura. Chega uma hora que, de repente, você começa a ver resultados no espelho e não ver na balança. Então, por isso que eu sempre falo, quando você for aferir seus resultados, não dependa somente da balança. Dependa de fotos, tá? Eu gosto bastante de falar para as pessoas tirarem fotos de 15 em 15 dias, 30 em 30 dias, na mesma posição, com a mesma roupa, para você ver essa diferença. Circunferências são muito importantes você ter essa noção de circunferência, tá? Então você pega do braço, pega do abdômen, pega da perna, da onde você achar que tem que pegar, né? Da onde você gostar de pegar. Pega desses lugares, que com certeza isso já você vai ver claramente que você está tendo resultado mesmo que o peso não mude. Beleza? Porque eu já vi muitas pessoas se sabotarem e acelerarem esse processo de emagrecimento, cortando comida, treinando mais, e isso atrapalha mais do que ajuda. Se você faz isso, não faça mais. Para de errar por acelerar o processo. Porque quando você acelera o processo e não consegue manter, as chances são que você vai desistir do processo. E aí você desistiu, você se lascou, você vai ganhar tudo peso de novo. Beleza? Então não faça isso. Beleza? Verdade, irmão. É isso, né? Então, existe essa questão aí que eu vejo muitas pessoas errarem nessa questão. Do que eu falei até aqui, turma, ficou alguma dúvida com relação à dieta? Que agora eu vou falar possíveis maneiras de que você está estagnando no treino. Tá? Eu já vou passar para outro tópico. Posso ir? Tô liberado? Então vamos lá. Falando agora de treino, tá? O que possivelmente pode ser que te estagne no treino? O treino, ele também não precisa mudar frequentemente se você tem um treino adequado, tá? Os treinos também demoram bastante meses para estagnar. Então, geralmente você consegue manter um bom treino até 4 a 6 meses. Beleza? Celsa Santos, perdi o início. Fica tranquila, vai ficar gravado, tá, Celsa? Fica tranquila. Mas fica aqui para tirar dúvida, beleza? Depois você vê o comecinho da live. Então vamos lá. Treinos. Como que eu estagno no treino? Se eu não aumento minha carga, eu estagno no treino, eu paro de ter resultado. Porque imagina, você tá 2, 3 semanas fazendo treino com a mesma carga. O seu corpo, ele se adapta a isso. E para ele continuar ganhando massa muscular, acelerando o metabolismo, eu preciso dar mais carga para ele. Porque antes o que era uma carga desafiadora para ele, já não é mais. Eu já ganhei essa massa muscular. E eu já consigo pegar mais carga. Se eu treino com uma carga, presta atenção nisso que eu vou falar. Se eu treino com uma carga 50%
mais leve do que eu aguento. Por exemplo, eu aguento 10 quilos no supino, né? Sei lá, qualquer exercício. E eu treino com 5 quilos, 4 quilos, eu tô treinando muito aquém do que eu poderia treinar. Tô treinando muito leve. E esse treino, ele não tem capacidade de fazer você evoluir. Porque é um treino muito leve. Então, é praticamente o mesmo estímulo ficar sentado no sofá ou treinar leve. Certo? Aí você vai falar, então eu vou ficar sentado no sofá. Não tô falando isso, tô falando para você pegar mais pesado. Certo? Querendo ou não, sair do sofá já é uma evolução. Beleza? Mas não adianta você pegar leve se você quer ter resultado de emagrecimento. Quer ganhar massa, quer emagrecer, você precisa pegar mais pesado. Certo? Então, ajuste de carga constante vai te fazer sair dessa estagnação, tá? Geralmente, quando você está treinando bem, comendo bem, dormindo bem, você consegue evoluir pelo menos uma repetição, um pezinho. Quando você treina de semana em semana, dá para você evoluir pelo menos alguma coisa no treino, tá? Vamos supor, se o treino tem 7 exercícios, você consegue aumentar um pezinho de algum exercício, você consegue aumentar uma repetição de algum exercício, você consegue evoluir. E quando você consegue evoluir, você vai continuando tendo resultado, mesmo tendo o mesmo treino. Você não precisa trocar sempre de treino, tá? Tanto que a gente tem resultados a partir da terceira semana em um treino novo, tá? Então, as 3 primeiras semanas quando eu mudo de treino, eu tô acostumando o meu corpo a ganhar massa muscular, eu tô acostumando o meu corpo a fazer aqueles movimentos. A partir da terceira semana que eu tenho maior ganho de massa muscular, porque meu corpo já acostumou, ele não precisa de tanto recurso para me recuperar, eu já não tenho mais tanta dor muscular, e é a partir daí que eu consigo ganhar mais massa muscular, né? Porque eu ganho massa muscular no descanso, não durante o treino. Então, a partir da terceira semana que eu consigo aproveitar bem o treino. Então, se você tem um treino que você muda de mês em mês, você está só ganhando massa muscular uma semaninha desse treino. Eu sempre indico para as minhas alunas ficar entre 4 a 6 semanas com o mesmo treino. Beleza? 4 sendo para iniciantes, mas pessoas mais avançadas ficam mais tempo. 6 semanas. Até mesmo 2 meses. Tá? Mais que 2 eu já acho que é um pouco de exagero. Tá? Mas entenda que a gente tem esse gap aí para a gente conseguir ganhar massa muscular e emagrecer. Então, se você está se sentindo estagnado, dá uma aumentada aí na sua carga, na sua repetição, vê o que você consegue aumentar no seu treino, que com certeza já vai sair da estagnação, tá? E se você está com o mesmo treino há mais de 8 semanas, troca de treino. Tá muito tempo com esse treino aí. Aí é legal você dar um estímulo diferente, beleza? Porque outra coisa que estagna é o fazer os mesmos exercícios sempre. Então tem muitas pessoas que montam os próprios treinos, inclusive vocês que estão me acompanhando aqui, talvez algum de vocês já cansou dos treinos genéricos da academia, e aí você acaba pegando um treino da internet, ou você monta o seu próprio treino, ou você pega um exercício que você gosta e coloca no seu treino, e aí você se lascou. Por quê? Eu amo leg press 45. Aí eu vou e boto em todos os meus treinos leg press 45. Eu tô dando o mesmo estímulo pro meu corpo sempre. Então a chance de eu estagnar é muito maior. Enquanto que, se eu trocasse, por exemplo, para um afundo, para um agachamento, que é diferente do leg press, eu trabalharia as mesmas musculaturas, mas em ângulos diferentes. E eu daria um estímulo melhor pro meu corpo ganhar massa muscular, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam do búlgaro, que não gostam do afundo. Só que a partir do momento que você pega exercício que você não gosta e que você tem dificuldade, esses são os exercícios que vão mais te dar resultado. Porque o que o seu corpo vê como dificuldade, ele gasta mais calorias, mais energia para fazer. Então é muito interessante você ter exercícios difíceis no seu treino, tá? Que seja carga, que seja execução, tem exercícios difíceis no seu treino, tá? Tô falando para pegar só os piores exercícios que você odeia, não. Mas entenda que se você faz sempre o mesmo exercício, a chance de você evoluir naquele exercício vai diminuindo. Beleza? Então, fica de olho nisso também se você monta o seu próprio treino, ok? E fica de olho também se o professor que monta o seu treino na academia, ele te passa sempre os mesmos exercícios também. Pode ser que isso esteja te estagnando um pouco mais. Ainda mais se você não aumentar suas cargas. Beleza?
Outra coisa, volume de treino. Então vamos supor, você faz lá 3 séries de peito, 3 séries de costas, 3 séries de bíceps, 3 séries de tríceps e 3 séries de ombro, tá? Só pra ficar ok aqui. Então você fez 3 séries de cada. Se ao trocar de treino, você troca os exercícios, só que você mantém o mesmo volume de treino, que seriam 15 séries no total que eu falei, você não está aumentando o volume do treino. E uma das principais coisas que o nosso corpo adapta é com o volume de treino. Então, aumentar o volume de treino pode ser interessante para você desestagnar, tá? Então, colocar um exercício a mais, fazer 18 séries, fazer 21 séries, colocar técnicas avançadas no treino, que em vez de você ficar fazendo só 3 de 12, 3 de 15, que é o que geralmente passam nas academias, você colocar uma combinação, você colocar um método peso zero, você colocar um método avalanche. Se você não sabe o que são esses métodos avançados, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal, né, no meu Instagram. Dá uma olhadinha, eu ensino esses métodos para você e eu incentivo que você coloque no seu treino para você ver como é diferente fazer um exercício com intensidade, com coisas diferentes de 3 de 12, 3 de 15. Então, dar os mesmos estímulos sempre, vou sempre fazer em todos os meus treinos 3 de 12, todos 3 de 15. Isso é ruim. É o mesmo estímulo e estagna mais rápido. Por isso que eu sempre prefiro trabalhar com zonas diferentes de repetição. Então, um exercício eu vou fazer 8 repetições, o outro eu vou fazer 12, o outro eu vou fazer 15, porque com 8 eu pego mais carga, 15 eu pego menos carga e tenho mais resistência, o 12 eu estou intermediário, aí eu coloco uma técnica avançada. Então, quando eu dou estímulos diferentes para a minha musculatura, eu demoro mais para estagnar. Então, uma coisa importante é você ter esses estímulos diferentes. Tá? Então suspeite quando o teu treino tiver tudo 3 de 12, tudo 3 de 15. Isso pode estar te impedindo de ter resultado mais rápido. Quer dizer que você não vai ter resultado? Você vai. Só que mais lento do que poderia. Beleza? Deixa eu ver. Aumento de carga, mesmo estímulo de volume. Ah, divisão de treino também é uma coisa que é legal você ver. Então, por exemplo, eu faço um exemplo, né? Braço, perna, braço, perna, braço, perna. Então, se eu faço isso há muito tempo, braço, perna, faço há 2 anos, braço, perna, eu poderia fazer um tipo de treino com uma divisão diferente. Então, eu poderia pegar e vou fazer peito e tríceps na segunda, vou fazer perna, parte anterior na terça e glúteo, vou fazer costas e bíceps na quarta, vou fazer cardio e abdominal na quinta, e faltou posterior e glúteo, vou fazer na sexta. Então, esse tipo de divisão diferente também é um tipo de estímulo diferente para o seu músculo. E isso também pode te tirar dessa estagnação. Então, se você faz o mesmo estímulo sempre, de repente, trocar dessa maneira vai te dar um resultado bacana. Tá? Então, estímulos diferentes é o que o nosso corpo precisa para você sair dessa estagnação. Beleza? Já falei da dieta, tô falando agora do treino, ok? Mesmos exercícios, já falei dos mesmos exercícios. E uma coisa que pode estar acontecendo é que você está treinando demais e descansando de menos. E quando eu falo isso, eu quero dizer que quando a gente treina, eu destruo as minhas musculaturas. Então, vamos supor que essa aqui é a linha que eu tô normal, tá? Então, esse aqui é o meu condicionamento físico. Quando eu treino, meu condicionamento vai lá para baixo e eu fico pior do que eu estava no começo, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou comer e vou dormir, e aí essa linhazinha ela sobe de volta e volta um pouquinho mais forte do que estava antes. E esse é o ciclo para você treinar e desenvolver. Então, treino, recupero, treino, recupero, treino, recupero. Então, no começo eu estava aqui e depois eu estou aqui. Eu estou melhor condicionamento físico e musculatura, melhor do que estava no começo. Beleza? Beleza. Só que quando acontece de eu treinar muito, como é que faz essa curvinha? Em vez dela subir, ela vai descendo. Então eu tô aqui, ó, treino, recupero. Quando eu tô recuperando, eu desço de novo. E quando eu tô recuperando, eu desço de novo. Quando eu tô recuperando, eu desço de novo. No final, eu parei aqui embaixo, eu tava aqui no meio. Então, se eu tô treinando muito e não estou dando tempo de descanso, não estou comendo adequadamente, eu não consigo recuperar minha musculatura. Isso pode impedir que eu tenha resultados e eu me sinta estagnado. Porque eu não consigo evoluir. Né? Mesmo treinando muito, 6 vezes na semana, eu não estou comendo o suficiente, não estou dormindo bem, ou realmente o meu treino está muito exagerado.
né? Aquilo que eu falei para você de volume de treino, né? 15 séries, 18 séries. O que a gente recomenda é no máximo 30 séries semanais para algum grupo muscular, né? Então, por exemplo, eu quero desenvolver glúteo. Eu treino 15 séries de glúteo na segunda e 15 séries de glúteo na sexta. Se eu ficar treinando glúteo a semana inteira, pode ter certeza que meu glúteo não vai conseguir desenvolver, porque eu não estou dando tempo dele descansar. Beleza? É um erro muito comum que eu vejo acontecer também e que eu não quero que você cometa. E aí, se você não cometer, você vai ver que a estagnação começa a sair. E eu já tive várias épocas na minha vida de treinos mais volumosos, menos volumosos, e eu comecei a desenvolver melhor quando eu diminuí meu volume de treino. Quando eu era jovem, né, eu tinha lá para os meus 22 anos, 23 anos, eu exagerava no volume de treino. Eu era jovem, aguentava, recuperava bem. Só que eu fui mantendo esse volume de treino durante muito tempo. E chegou uma hora que eu tava treinando tanto que foi difícil para mim continuar evoluindo do jeito que eu tava. E aí, o que começa a acontecer? Dor muscular, dor nas articulações, você começa a dormir mal. E aí, quando eu diminui meu volume de treino, eu voltei a recuperar, né? Então, eu tô falando que eu sou personal trainer e eu já errei nisso. Imagina você que monta seu próprio treino, né? Então, às vezes você vai errar nisso. Eu tô te falando para você começar a olhar isso daí, beleza? Para você não errar aonde eu errei, ok? Turma, dúvidas aqui no treino? Até agora, tá de boa? Deu para entender? Então, esses são os principais erros nos treinos que te estagnam, certo? Então dá uma olhadinha onde você está errando para você acertar isso. E por último, mas não menos importante, a expectativa, né? Eu vejo que isso é um erro muito grave das pessoas. Então, às vezes vocês têm uma expectativa muito grande para pouco tempo de treino e de dieta. Então, por exemplo, em um mês eu quero perder 10 quilos. E aí você vai na primeira semana, perde 2 quilos. Você vai na segunda semana, perde 2 quilos. Você vai na terceira semana, perde 2 quilos. Quando você vai na quarta semana e você perde 1 quilo, você acha que você estagnou. E na verdade não. Na verdade você está indo num ritmo legal, só que você estava esperando perder 10 quilos. E a tendência é que a gente vai perdendo peso com mais dificuldade ao longo do tempo que a gente vai perdendo peso. Imagina, se eu tenho 120 quilos e o meu ideal são 60 quilos, eu perder os meus primeiros 20, meus primeiros 40 quilos vai ser rápido. Porque o meu peso ideal é 60. Só que a partir do momento que eu tenho 80 quilos, se eu perder 20 quilos, eu já chego no meu peso ideal. Então vai ficando mais difícil de perder peso. Não dá para eu esperar perder 2, 3, 4 quilos de uma vez quando eu tenho 80 quilos, ou 2, 3, 4 quilos de uma vez se eu tenho 120. Quando eu tenho 120 quilos é muito mais fácil perder peso. Então toma cuidado com essa expectativa irreal que você tem, tá? O ideal de perda de peso é em uma semana você perder no máximo 1 quilo. Né? 1 quilo por semana você tem 4 quilos perdidos em um mês. Pessoas que têm mais sobrepeso, né, 120, 150 quilos, podem perder mais. Mas para você que não tá acima do peso muito, tipo, você tem que pesar 60, você tá com 65, você não vai perder 1 quilo por semana. Você vai perder menos, vai perder algumas gramas. Né? E aí depois você vai ganhando massa muscular, pode ser que o peso não mude. Mas não fique bitolado com isso, né? Tenha outras referências que não peso. É o que eu sempre falo para você não se frustrar. Beleza? Vai pegando circunferência, vai vendo roupa, vai tirando foto. Isso é importante. Tá? Então, expectativas irreais. Não tenha. Beleza? Outra coisa, né? Expectativa com relação ao treino. Então, Vini, quero perder 5 quilos em um mês. Dá? Pô, dá. Vamos treinar aí 6 vezes na semana, treinar bem, fazer musculação, fazer cardio, fazer dieta bonitinho. Dá. É difícil, mas a gente consegue. Aí a pessoa fala, não, mas eu não quero treinar 6 vezes na semana. Eu vou treinar 2 vezes na semana e quero perder 5 quilos no mês. Você não vai conseguir. Você treina tão pouco que não vai dar. Você tem expectativas irreais. Você quer ter o mesmo resultado de alguém que treina 6 vezes na semana, faz cardio, musculação. É aquela questão da blogueira, né? Você vê, as blogueiras vivem pra isso. E elas têm um corpo super top. Aí chega a dona Valdívia lá com 120 quilos,
quer treinar 2 vezes na semana, eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen. Cara, calma aí, né, dona Valdívia? Vamos na maciota aí, vamos devagarzinho. Vamos começar assim. Não quer dizer que ela não vai chegar, mas ela não vai chegar rápido. Não é um processo rápido, entende? Então, vamos alinhar a expectativa e realidade. Se você não quer treinar como uma blogueira, que às vezes as blogueiras treinam 1 hora de cardio por dia, fazem dieta restritiva, né? Deixa de comer coisa que elas querem para ter aquele corpo. Se você é uma pessoa, por exemplo, no treino, na dieta, você não quer ser uma pessoa que tem essas restrições, eu quero treinar só 3 vezes na semana, quero fazer cardio 2 e musculação 3. E aí, eu quero comer fora todo fim de semana. Dá pra ter um shape legal fazendo isso? Dá. Só que você não vai ter um shape de blogueira super rasgado e definido. Não vai. Se eu te disser que vai, eu estou mentindo. Agora, dá com tomando os negocinhos, Vini? Pô, aí de repente tomando os negocinhos dá. Mas aí eu não recomendo você tomar os negocinhos porque tem muitos malefícios nos negocinhos, tá? Antes de você decidir tomar alguma coisa, pesquise bem para ver se vale a pena, tá? Na minha concepção não vale a pena, ok? Mas cada um é cada um, certo? Então, não se frustre por causa de expectativas. Tenha a cabeça no lugar. E mais importante, tá? Eu falei aí de querer perder peso e tal, mas tem que ter metas inteligentes. Metas inteligentes são o quê? Metas que eu posso mensurar de acordo com o meu comportamento. Então, o que eu preciso para conseguir emagrecer? Eu preciso beber água, eu preciso comer legumes, eu preciso comer frutas, eu preciso aumentar a proteína, preciso treinar mais vezes na semana a musculação, preciso treinar mais vezes cardio. E isso eu consigo mensurar e medir. Eu consigo ver quantas vezes eu fui treinar musculação na semana, eu consigo ver quantas vezes eu fui treinar cardio na semana, eu consigo ver quantas vezes eu tô comendo legumes, mas eu não consigo controlar quanto de peso eu perco. Eu não consigo. Eu posso falar pro meu corpo quanto eu quiser, perde 2 quilos aí. Ele vai perder se ele quiser. Então foca no que você tem controle. Para de querer ter metas que você não sabe se vai bater. É a pior besteira que você faz, porque você se frustra e você se lasca. Agora, se você tem metas de comportamento e você bate a meta de comportamento, mesmo que você não tenha perdido os 2 quilos que você queria, você perdeu 1, você sabe que você bateu a meta de comportamento. E aí, na próxima semana, você mantém a meta de comportamento. Ou você aumenta a meta, porque já está fácil para você treinar 3 vezes. Aí você aumenta para 4, 5. Essa é uma maneira inteligente de você ter metas de emagrecimento. Foca no que você pode controlar, não no que você não pode controlar. Beleza? Eu nem ia falar de metas nessa live, mas eu achei que cabia no assunto. Beleza, turma? Dúvidas? Mandem. Mandem, senão já vou dar uma encerradinha na live. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Acho que foi bem produtivo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que, mais do que ver essa live, você aplique alguma coisa que você aprendeu aqui. Beleza? Você só vai ter resultado quando você aplica. Não adianta ter conhecimento e não aplicar. Beleza? Certo? Então, se você quer saber como é que funciona a minha consultoria online para eu te ajudar no seu treino, na sua dieta, te dar todo o suporte que você precisa para ter resultado, digita quero aqui nos comentários, que eu vou te mandar no seu direct no Instagram. Se você está vendo essa live no YouTube, já se inscreve por aqui que tem vídeos todos os dias para eu te ajudar a emagrecer e ganhar massa muscular. Tá certo? Muito obrigado, turma, e até a próxima live.